Ao vivo. Vamos Zuzu, lá, Emilhão. Vamos lá para os nossos daqui a convidados. pouco aqui para os nossos amigos da TV Jovem Pan tem o Fernando Holliday, mas agora a gente tem ele, o escritor do livro que está na sua mão aqui, ó. Contra toda a censura. Ele é dono de opiniões fortíssimas, soltou o verbo no podcast com o cancelado Monark e ainda foi hostilizado pelo Glenn. Sim, então vamos lá. Diplomata Gustavo Maltache. Ó, o Gustavo é um cara top de linha. Top. Sim. Diz aqui no livro, tema de liberdade de expressão tem o sentido especial. Judeu, neto de sobreviventes do Holocausto, há muitos anos tem refletido sobre a complexa relação entre liberdade de expressão e discursos extremistas. Hoje é diplomata, escritor, foi network do Edmond Safra Center da Universidade de Harvard, 2013-2014, bacharel em Direito pela UERJ, mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, meu amigo, e doutor em Administração Pública pela Universidade de Illinois, Chicago. Está aqui o Gustavão, que vem falar sobre a censura e a liberdade de expressão. Essas coisas que a gente nunca entende. Liberdade de expressão. Primeira emenda. Isso. Direitos humanos. Sim. Direitos humanos. Muito amplo. Liberdade de expressão. A gente não consegue. Até onde vai? Democracia. Eu sou a favor da liberdade democrática. A gente não consegue entender muito bem isso, porque é muito amplo. O que você quer dizer aqui de censura? Olha, a liberdade de expressão enfim, a liberdade que a gente tem de pensar o que a gente quiser e de não pensar o que a gente quiser, de dizer e não dizer o que a gente quiser. Isso é uma liberdade ampla. Obviamente admitem algumas exceções extremas, que a gente pode até conversar sobre isso, mas o que eu tenho visto no Brasil hoje, e até por isso que eu tive essa motivação de escrever o livro, é que nós estamos perdendo, vamos dizer, alguns argumentos básicos de por que a liberdade de expressão é tão importante. E, além disso, me parece que as objeções à liberdade de expressão, né, os argumentos contrários à liberdade de expressão, estão ficando mais fortes e, às vezes, até mais sofisticados do que a nossa capacidade de defender. Então, um pouco a ideia do livro foi trazer esses argumentos para a gente, vamos dizer, reforçar, né, os defensores da liberdade de expressão a terem mais argumentos para poder fazer a defesa necessária. Deixa eu fazer um parêntese rápido, que foi citado que eu fui hostilizado pelo Glenn. Na verdade, na discussão ali, o que eu entendi foi exatamente o contrário. Só para fazer a justiça com ele. Ele chama Guerel, o nosso que Você resolve no final. O Glenn, ele me fala, não lê o que o Guerel escreve. Você desce o cacete. Ele é bom de piada. É por uma questão de justiça. O Glenn, na verdade, eu fui hostilizado. Se defendeu. Eu escrevi um artigo na Folha defendendo o Monark, naquele episódio. Sim. E aí eu fui um pouco hostilizado e o Glenn saiu em minha defesa. Então, só pra fazer Eu imaginava que fosse algo nesse sentido, porque faz... Mas isso... Peço desculpa. Mas isso aí não é a opinião pública. Por exemplo... O Léo Lins. Eu acho que o Léo Lins, ele só teve... Porque esse negócio do Léo Lins foi em 2018. No teatro. E ele fez no teatro. Isso aí só deu treta porque ele falou Teleton. Quando ele falou Teleton... É uma marca que é a marca, que é importante, que é da ACD, o caramba, não sei o quê. Quando ele falou essa marca, ele associou ao Teleton. O Teleton foi lá e colocou na rede social uma carta de repúdio a essa piada. E aí o SBT, como produz o Teleton, falou, opa, não pode trabalhar aqui, porque senão fica mal para a empresa. E aí a população fica lá, um esculacha, o outro defende e tal. Eu acho que é muito mais... Mas isso é a repercussão da piada dele do que uma censura. Ou não? Você não vê desse jeito? Olha, eu acho que existe sim, assim, vamos dizer, uma separação que a gente pode fazer entre a censura estatal e uma coerção social de cancelamento, perseguição, lixamento. A gente pode fazer essa divisão e uma das coisas que eu tento explicar no livro. O que acontece é que, pela dinâmica das redes sociais hoje, é um pouco... Tá ficando cada vez mais difícil fazer essa separação, porque a dinâmica do linchamento, da caça às bruxas, está também provocando ações institucionais estatais. Então, por exemplo, quando teve o caso Monark, ele foi cancelado nas redes e tal, mas logo você teve um monte de autoridades fazendo pronunciamentos oficiais sobre um caso, sem serem convidados a fazer, mas fizeram. E, além disso, o Ministério Público começou a agir também. Então, vamos dizer, aquela confusão das redes sociais, da coerção social, não está ficando mais só nisso. Então, essas coisas estão cada vez mais difíceis de separar. E, além disso, as redes sociais têm permitido uma coisa adicional, que é o boicote secundário. Que isso é uma coisa muito perigosa, que eu não defendo regulação de rede social, nada disso, mas eu chamo a atenção para alguns temas. Não tenho resposta para tudo, obviamente, né? Mas
o boicote secundário que tem acontecido, que para mim me parece muito grave, é que eu não quero mais só boicotar ou cancelar você. Eu quero ir atrás do seu empregador, eu vou atrás do empregador dos seus parentes, patrocinador. eu vou atrás de uma série de outras pessoas para provocar o silenciamento pela carestia, né? Eu vou tirar o seu meio de sobrevivência para silenciar você. Então isso é um fenômeno novo também que a gente precisa ter atenção. Ô Gustavo, e falando assim das redes sociais, por exemplo, tem algumas palavras que, se você falar em determinada rede social, o teu conteúdo é cerceado. Cerceado, você perde monetização, você perde alcance. Que você considera isso uma censura ou a rede social ela tem a liberdade por ser uma propriedade privada? Então, aí entra exatamente nesse mesmo ponto, porque eu penso que sim, a propriedade privada ela tem o direito de fazer isso. O que acontece é que eu não sei se a gente ainda está nesse mundo, porque ela já está sendo pautada pelas autoridades. Você tem autoridade chamando rede social para conversar, chama o CEO lá, faz um lobby, isso em vários países do mundo. Então, novamente, a gente tem que achar um jeito de pensar, porque aquela separação, a censura é só estatal, a coerção social é parte, essa coisa já está misturada, e no caso da rede social é isso. Então, a rede social, se ela estivesse agindo livremente, eu não vejo problema nenhum. Agora, se tem um lado que vai lá fazer pressão, dizendo o seguinte, olha, se você não começar a censurar esse tipo de conteúdo aqui, a gente de repente vai passar uma lei no Congresso aqui para mudar. Então, como você tem essa pressão, você já tem algum mecanismo estatal de interferência, já não é mais puramente uma decisão livre da rede social. Então é uma coisa que a gente tem que modular aí. O Lula tem falado, né, em regulação das redes. Como que você avalia assim, a liberdade que a gente tem no Brasil hoje e o que aconteceria com uma eventual vitória do Lula ou Bolsonaro? Pergunta triste. Olha, eu não, sinceramente... não dá para saber também, porque o Lula... Então, o Lula, na minha opinião, ele fala regular a mídia, ele quer regular o dono. Porque o pessoal que trabalha, vai na redação. É só petista. O cara já sai meio petista. Ele já sai da escola. Mas cara. É a realidade. A gente vê todo dia. É a realidade, mas dane-se também. Quem sou eu também? Dane-se. É assim, acabou. O cara gosta do socialista, tá? Beleza. O que acontece? Ele quer ir pro dono, ele quer pegar o dono agora. Por isso que ele quer fazer um negócio, quer pegar o dono da Globo, o dono da Bandeirantes, o dono da... Essa que é o negócio, sem regular a mídia. Sala e chantagear a galera. Fazer tipo uma Anvisa, alguma coisa assim. Mas aí se criticam o governo, podem perder a... Não sei o que é isso. Agora, eu tenho... Deixa ele... Desculpa, eu interrompi. Só o que eu ia dizer é que em relação a isso, o que me parece assim, até... obviamente tem uma dinâmica de esquerda e direita que tem abordado esse tema de maneira diferente, mas existe um problema que me parece maior ainda no Brasil e que vem sobretudo assim de uma classe... de escolarizados urbanos que pensam que são melhores do que o resto da população e que pensam que por isso podem tutelar a democracia e dizer o que as pessoas podem pensar ou não e dizer ou não. Então assim, se a democracia é do povo, o povo pode discutir a democracia, inclusive defender o fim de algumas instituições. A liberdade é total para você defender isso, desde que você não haja com violência. O que acontece é que existe esse grupo, né, de escolarizados urbanos, essa vanguarda, que pensa que tem que ter limites para isso, e aí você precisa regular porque determinados discursos não são aceitáveis. Então, eu só estou dizendo isso para dizer que passa um pouco além da esquerda, porque tem gente que é antipetista, mas que tem uma visão de democracia tutelada também. Que é uma espécie de centro autoritário. Isso. É o cara que é um cara meio de centro, é anti-PT, mas mesmo assim ele acha que... Não, mas peraí, de onde estão saindo essas pessoas que acham que podem falar, não sei o quê? Quem é você então, quem é você para dizer, não, isso aqui não é uma democracia, se ela é do povo, qualquer um pode falar o que quiser. Então esse problema, só para dizer que ele vai um pouco além dessa questão da esquerda e direita. Né? Você não acha, Gustavo, que existe muito progressista ardiloso no uso das palavras? Eles acabam... a brincadeira que eu vejo ser utilizada aí com maior frequência... combinamos. É a questão do ataque. Então, quer dizer, eu faço uma crítica, a pessoa transmuta isso em ataque e daí ela quer me silenciar porque ela mudou o que eu falei como se fosse um ataque. Sim, perfeito. Esse é o maior risco, assim... Todo mundo concorda, pelo menos assim, a imensa maioria das pessoas concorda que discursos racistas, preconceituosos e tal, que essas coisas são ruins. A gente concorda com isso. A questão é, qual é a melhor maneira de você combater isso, em especial sem incorrer em riscos de tirania?
em especial sem incorrer em concentrações de poder que depois vão começar a silenciar opiniões legítimas. Então esse aí é um risco, né? Se você proibir, por exemplo, discurso de ódio, ataque às instituições, quem vai definir o que é ódio? Isso. Quem vai definir o que é ataque? E sempre, ou costumeiramente, a pessoa em posição de autoridade, ela confunde os seus adversários com grandes inimigos do sistema. Ela não consegue simplesmente entender, não, esse cara é só meu adversário. Não, ela acha que o cara está querendo combater a democracia, está querendo, enfim, provocar genocídios e assim por diante. Então, esse é precisamente o risco. E no livro eu cito vários exemplos disso. Você tem vários países em que, por exemplo, a perseguição a jornalistas dissidentes é feita com base em lei contra o ódio. Então, assim, você tem vários exemplos. O cara cria uma ferramenta para depois usar isso e utilizar. Quem, por exemplo, você querer a extinção do STF, né? Na Inglaterra, por exemplo, surgiu um Supremo agora. Surgiu uma Suprema Corte recentemente, há poucos anos. Então, eu não posso querer o fim, senão o pessoal já fala que eu estou atacando as instituições democráticas. Exatamente. E tem vários. Eu lembro de um artigo do Marcos Lisboa, que não é um cara bolsonarista, nem nada assim, né? Para ficar assim nesses epítetos aí que o pessoal... Lisboa, inclusive, fez parte do governo do primeiro governo Lula. Perfeito. Ele tem um artigo, se não me engano, foi publicado na Veja, que ele defende o fim dos tribunais de contas. Sim. Então não posso defender os fins. Ele era um liberal no meio do governo Lula. Até não ficou muito tempo, mas seria ótimo. Eu tô citando ele até como um exemplo para dizer que esse tipo de opinião de extinção de uma instituição é perfeitamente legítima, desde que me parece até uma ideia ruim você extinguir o Poder Judiciário ou o STF, mas a pessoa tem o direito de defender isso. Né? Enfim, é basicamente isso, desde que ela não passe a algum tipo de ação violenta, nem de incitação à ação violenta. Então ela pode falar, eu quero o fim do STF, mas como? Não, vou fazer uma nova Constituição, uma reforma constitucional, enfim, ela tem essa opção desde que ela não defenda isso com uma incitação direta à violência. Né? Ô Gustavo, você tem um trecho no seu livro que você fala por que eu gosto do terraplanismo. Isso é um clickbait ou você realmente tem um apreço a essa turma tão polêmica? É um clickbait. Não, é um semi-clickbait. É uma provocação. Mas você sabe que as pessoas não entendem, vão achar... Ironia. Elas não entendem. Entre parênteses. Por isso que eu perguntei. Tem muito burro também. A gente tem que saber. Porque, a maioria. Falando sério agora. Eu sei, mas por isso que eu perguntei pra ele. Então, exatamente. Eu sei. Mas a gente tem que pensar o seguinte, viu, professor? Eu acho que liberdade de expressão é você falar tudo o que você pensa. Você não ter medo de falar. Certo. Você não ter filtro pra você. O que você pensa, você fala. Você divide com as outras pessoas. Só que tem de nego burro como interlocutor te ouvindo e entende tudo errado que você falou. Literalidade, né? Aí você tem que ficar explicando aquilo que você falou. Então é melhor não falar. Entendeu? Sim. É melhor você ficar quieto em determinados momentos e falar assim... Melhor calar a boca. Não vou falar. Esse é que é o problema. Mas também. Aí eles vencem, né? Agora vamos voltar. Que ele interrompeu duas vezes. Existe essa coisa meio assim, existe realmente a pessoa que não entende, mas existe também uma burrice tática, assim, ou... Que finge, né? Finge que não entendeu. Uma burrice iluminista, assim, que quer entender o pior daquilo que você está querendo dizer. Então, assim, as pessoas têm... eu penso que todo mundo tem um certo dever moral de tentar explicar a sua ideia da melhor maneira possível. Mas as outras pessoas também têm o dever moral de entender a sua ideia da melhor maneira possível. Tem que te dar o benefício da dúvida e tentar obter apesar de que eu concordo que não querem fazer isso. No caso do terraplanismo, eu começo dizendo que sim, eu acho que a Terra é redonda. O título não é nessa defesa. Mas o terraplanismo, ele tem uma função interessante porque ele faz... Eu conto no livro um pouco a história de como eu comecei a ler coisa e assistir documentário terraplanista. Ele faz a gente questionar o quanto que realmente a gente conhece aquele assunto ou o quanto a gente só repete um dogma. Exato. Eu vi o seguinte, Você viu o documentário? Vi, mas os caras tem na são... Netflix. Eles são totalmente... Eles acreditam totalmente naquilo. É um dogma. É uma comunidade, né, cara? É assustador, né? Mas eu vi também que eu não sabia refutar o que eles estavam falando. Eu não lembrava quais são as provas clássicas da Terra redonda. Eu não lembrava. Então, Newton, as teorias. Eu não tem um voo, né? Pelo outro lado. Só fazer um break rapidinho. Rapidinho break pra rede. Reginaldo, é com você. A gente continua aqui na TV Jovem Pan no rádio. 2 minutinhos e a gente já volta. Vai lá, Reginaldo. Então, pode voltar ao terraplanismo. Isso dentro do livro, você coloca uma questão que
mesmo sendo um absurdo pra muita gente, Cara, é tem o bacana direito. ter esse cara pra até te provocar. E como que você falou, tinha coisas que eu não sabia como refutar. E agora... Exatamente. Então isso dentro da liberdade, por mais absurdo que seja o contraponto que você acha, é bacana sempre ter essas pessoas aí. Exato, assim, vamos dizer, a gente tem muitos vieses e nossa cognição pode sempre falhar. A gente precisa estabelecer sistemas adversariais. Você precisa ter sempre um contraponto. Então, não é à toa que num processo jurídico você tem dois lados. Você sempre tem que ter alguém para defender um lado e alguém para defender o outro. Então, quando você tem alguém como o terraplanismo que começa e no documentário mostra que eles são sofisticados. Assim, o cara faz experimentos ultra sofisticados. Né? Tem uma... E no final dá até errado, porque ele acaba provando que a Terra é redonda, né? O experimento o experimento é o contrário. Mas ainda assim você começa a ver aquilo, você pensa, pô, agora graças ao argumento terraplanista, eu sei mais do meu próprio argumento, que é um argumento clássico que o John Stuart Mill faz também, né? Sim, você tem que saber... A coisa não pode ficar embaixo do tapete, né? Ela não pode ficar, ela tem que ser exposta realmente pra gente poder discutir. Tipo aborto, essas coisas que todo mundo fica discutindo, tem seu ponto de vista, mas não chega a conclusão nenhuma, né? Tem que ser discutido. Mas é difícil isso porque cria-se um tabu. Algumas palavras aqui, elas são tabus. Você não pode falar a palavra. Se você falar a palavra, automaticamente você já está sendo classificado como isso, como aquilo. É verdade. É ruim isso. É ruim. Agora, a pergunta que mais fazem, que é insuportável no passado, era qual o limite do humor, né? Começou com essa história, não tem limite de humor. Existe o limite para a liberdade de expressão, porque o cara também, ele aproveita da liberdade de expressão e tem muito cara louco também, né? Sim. Não, eu trato assim, existem... Quais as ferramentas que tem pra falar? Não, isso aqui não, cara. Beleza, chega. Isso, no caso do humor, eu até fiz um subcapítulo falando de humor, porque o humor me parece um tema um pouco mais simples, porque, quer dizer, teoricamente mais simples. Na sociedade eu sei que os humoristas sofrem bastante, né, com isso, mas me parece um tema mais simples porque o humor, ele é assumidamente não verdadeiro, no sentido de você não tá ali se propondo a explicar o mundo, né? Você tá se propondo a fazer as pessoas rirem. É uma arte. É uma arte, exatamente. Contexto também serve. Então, aí o exemplo que eu cito no livro até, se a gente pegar, por exemplo, o filme do Mel Brooks, Primavera para Hitler. Sim, exato. Pô, aquele filme é um grande clássico. Que a gente vai proibir o filme porque aparece suástica? Não, aquilo é uma ficção, né? Então a gente tem que entender assim. Agora, em termos de exceções à liberdade de expressão, há exceções que eu listei no livro que são consagradas, né? Então, por exemplo, geralmente tudo que envolve criança aceitam-se exceções. Então, tudo que envolve, por exemplo, obscenidade voltada para a criança. Pô, isso é uma coisa, obviamente, que pode ser proibida, né? Questões de, por exemplo, até liberdade religiosa para as crianças na escola pública. Então, tudo que envolve criança é uma exceção. Outras exceções, por exemplo, tudo que seja muito conectado a uma conduta. Então, por exemplo, você mandar matar alguém. É uma expressão que você está fazendo, mas obviamente está tão conectado com uma conduta que... Né? Então você tem diversas exceções desse tipo que, se você for listar cada uma delas, você acaba encontrando bastante. Mas no geral, assim, o grande... vamos dizer, a forma talvez mais simples de resumir isso é tudo aquilo que envolve algum tipo de dano físico de violência posterior. No caso do Daniel Silveira, por exemplo, sim. Que ele foi acusado, preso. Você entende que ele passou da linha? Porque, assim, eu entendo que uma coisa é você ter o direito de falar, a outra coisa é você paga por isso. No caso dele, tem até uma questão que o que ele foi preso não estava em lei. É uma questão bem complicada. Eu acho que não deveria ser preso. Mas eu não entendo muito da área. Então eu queria, sim, como você analisa esse caso? Essa questão, só para comentar uma primeira coisa que você falou assim, pode falar, mas ele arca com isso depois, pode ser responsável depois. Isso eu comento também no livro porque isso me parece que às vezes também tem sido usado como um pretexto para silenciar, porque se eu posso ser responsabilizado depois, então eu não posso falar. Então assim, fica essa frase, não ser ameaçado. É uma pré-censura. Entendeu? Não, mas você fala o que mas isso, eu não tô falando que isso não é uma censura, eu tô falando que é diferente da inibição de nem deixar falar, como existe em outros países. Então, mas praticamente quase todas as proibições na sociedade, elas são feitas mediante uma ameaça de correção posterior. Né? Se eu quiser passar num sinal vermelho, não vai aparecer de repente alguém magicamente me impedindo de atravessar. Eu deixo de passar. É igual quando você fala, vou jogar futebol, sua mulher sempre vai? Agora, tem uma coisa na legislação. É bem por aí. Mas o grande problema que acontece hoje em dia
Eu acho. Aí você não vai. Porque na época da censura dos milico, era o seguinte, você escrevia o seu texto. Sim. Tá. Aí você ia pro censor. O censor olhava e falava, beleza, pode ir lá e falar o que você quiser, baseado no texto. Dane-se, você podia falar o que fosse. Criança, mulher, não sei o quê. Tá aprovado pela censura federal. Entrava um negócio e falava, aprovado pela censura federal. Ele dava o joia. Tudo que o cara falou pode falar. Hoje em dia é o contrário. E com as redes, a gente fica aqui com o robô do Google, mapeando o nosso programa depois para ver se não tem uma palavra. Fica dando coisa. E o robô nosso é o robô mau. E você não sabe, exatamente o que é, porque ele fala o seguinte: perfeito. Isso aqui não está em conformidade com as normas da comunidade. E fora do contexto total. Você fala o quê? Não sei. Você não sabe de onde vem a censura. Esse é o maior problema. Exatamente. Esse é o problema. Você não sabe nem não porque você está apanhando. Exatamente. Agora tem uma questão que eu acho muito vetusta, antiquada na crônica, na nossa legislação, não é nem isso, é equivocada, que é a criminalização de questões relacionadas à injúria, calúnia e difamação. Você defende que isso seja descriminalizado, porque isso daí tem efeito só na esfera civil, né? A gente falou antes sobre indenização por ferir a honra objetiva da pessoa, ferir a imagem dela, a boa fama dela. Aí se puder também falar, Daniel Silveira. Tá, 4 perguntas em uma. Não, então eu trato disso sim, também defendo essa tese de que devia ir para a esfera civil. Eu tendo a achar que injúria não deveria ser nem indenização civil, não deveria ser nada, praticamente, a não ser em casos em que haja uma possibilidade de face a face uma conflagração violenta. Então, por exemplo, não sei, você está no meio de um elevador fechado e você começa a colocar o dedo na cara de alguém. Quer dizer, uma situação em que... Mas você não está fazendo isso para defender a honra. Você não estaria proibindo a injúria para defender a honra. Você estaria só para prevenir a violência posterior. Então, seria uma linha dessa. Em relação à calúnia e difamação, sim, me parece que deveria ir para a esfera civil. Mas a difamação, ela deveria ser um pouco limitada e talvez numa linha de como acontece nos Estados Unidos, você ter uma moderação dependendo de quão pública é a pessoa. Sim. E, do outro lado, dependendo de quão público é o tema. Que nem aconteceu com o Johnny Depp agora. Por exemplo, uma pessoa muito pública, com um assunto muito público, as pessoas teriam o direito de falar coisas, inclusive o direito de errar em relação ao que a pessoa fez. Você tem que dar mais proteção para que a própria imprensa, todo mundo, possa correr mais o risco de difamar a pessoa. Porque senão você vai ficar com medo, inclusive, de acusar alguém. Porque de repente você vai acusar alguém de roubar 10 milhões, aí o cara diz, não, só roubei 9, você mentiu, você tem que me indenizar. Entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, claro, quando você vai indo para a esfera privada, e aí existe uma outra limitação que eu não mencionei antes, que é uma limitação de não violar a intimidade e tal. Inclusive porque, curiosamente, a violação de intimidade muitas vezes é uma forma de você silenciar alguém. Né? Olha, eu tenho essa... Você ameaça, vou falar o que você fez na sauna. Acabou. Então, essa discussão entre difamação e essa gradação, assim, é delicada e eu trato um pouco disso no livro, mas sim, eu acho que a esfera civil seria... E até recentemente era um amplo consenso, porque agora mudou tanta coisa no... Acho que a partir da eleição do Trump mudou tanta coisa, mas era quase um consenso. Mas isso aqui é aquele artigo 5º, que ele é zoado, que ele é a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo você tem o direito, que é onde os caras vão lá e mudam do jeito que eles querem. O juiz muda. Sim. O Brasil é muito... Mas quem que muda mais? O juiz ou o dono da Não, ele muda, porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade de expressão, o cara tem direito à privacidade dele. Sim. Então é uma coisa que um não conversa com o outro. Não, e aí quem julga o que é expressão e o que é invasão da privacidade. Exatamente. Porque eu falar assim, o Emílio me falou que roubou... Isso. Aí é o quê? É a privacidade. Tem outra coisa. É o artigo 5º, é um inferno. Boa. Ô, Gustavo, eu espero que você volte aqui. Muito legal. Vamos marcar. Ó, eu falei, Gueré. Por que tem 2 convidados no dia que o assunto é... Gueré, você falou que o cara era ruim. Foi ele que desmarcou. Foi ele que falou. Ele que chamou o Holiday. Você não devia fazer. Vamos marcar outro dia. Mas não é porque é um assunto... Melhor superar as expectativas do que... Não. Aí tá brincando. Na comédia a gente fala, sai na palma. Eu falo pra vocês, a brincadeira, não faz essa brincadeira. Ele tá falando de sacanagem. É uma brincadeira. Não é. Brincadeira sadia. Deixa eu falar. Eu não levo nada pro pessoal, não. Acho que eu fico... Liberdade, né? Fico feliz de superar as expectativas. Não, mas é mentira. Sai na palma. Deixa eu falar. Esse é um assunto que todo mundo tá comentando. Tá aqui o livro dele. O lançamento contra toda a censura, você pode comprar online. Tá aqui o lançamento do Gustavo. E todo o Brasil aí você já encontra. E vou marcar outro dia aí pra gente continuar nesse assunto, que eu acho que é um assunto
É um assunto relevante. Muito importante, muito bacana pra gente trocar uma ideia aqui. Muito obrigado pela sua participação. Deu show. Obrigado. Deu show. Deu show de bola. É isso, Superman. É isso aí. É isso aí. Adorei. Deu aula.